Deus abençoe muito sua vida. Eu sou o pastor Luciano e quero refletir com você hoje sobre a história do rei Josafá, o rei da linhagem de Davi. Então, para explicar isso, é importante nós entendermos que depois da morte de Salomão, o reino chamado anteriormente Reino de Israel, ou seja, dos descendentes e filhos de Israel, o reino se dividiu em dois ramos: o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte continuou com o nome Israel. O reino do sul passou a ter o nome Judá, porque a grande tribo das duas tribos que compunham o reino de Judá, Judá e Benjamim, a maior era Judá. E as 10 outras tribos seguiram o reino do norte. Então ficaram duas tribos diferentes, com a mesma ascendência, mas comportamentos bem diferentes. Para você ter uma ideia, todos os descendentes do reino do sul eram descendentes direto de Davi. Pelo contrário, o reino do norte você teve três rupturas geracionais e que não se manteve a dinastia da descendência de Davi e eram chamados, na sua grande maioria, reis maus. Maus porque não seguiam a Deus. O homem em si é mau. Jesus vai falar em Mateus capítulo 7 que o homem é mau na sua natureza. Quem doma, quem dá sentido ao homem a fazer o bem e não ser dominado pelo mal é o Espírito Santo. Dessa forma, o reino do sul você vai encontrar mais reis que se submeteram a Deus. Não quer dizer que não houve reis maus e também que não houve reis que tinham ambivalências, eram em um momento reis bons, depois se tornaram reis maus. Havia sempre a presença da natureza humana maligna que não era domada por Deus. E quando a gente fala de Josafá, que é o rei que eu quero dar atenção hoje, Josafá significa o Senhor me julga. O Senhor é aquele que julga e julga ao homem. Ele era filho de Asa, um grande rei, descendente de Davi, da tribo de Judá, ou seja, do reino do sul. E o pai reinou 41 anos, ele reinou 39 anos, reinos longos, reinos importantes, e ambos, tanto o pai quanto o filho, tiveram a marca de andar com Deus, a despeito de ter, na caminhada, pontuado alguns atos que não entravam em conformidade com o que se espera de um seguidor do Deus vivo, de Jesus Cristo. Na época, eles não conheciam Jesus Cristo, mas o Espírito da verdade que aponta o caminho já existia nos escritos dos profetas, nos Salmos e também no Pentateuco. E o que eu quero falar de Josafá hoje? Eu destaquei aqui um texto que ontem à noite eu estava lendo, capítulo 17 do segundo livro de Crônicas, que diz, eu vou ler o texto inteiro, depois tiraremos lições juntos. Em lugar de Asa reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. Daí você vai entender por que é que Josafá se fortaleceu contra Israel, porque Israel era o reino do norte. Ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou a Balaíns. Antes procurou ao Deus dos seus pais, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel, obras do reino do norte. O Senhor confirmou o reino na sua mão, e todo o Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Tornou-se-lhes o coração ousado,
em seguir os caminhos do Senhor e ainda tirou dos altos os postes ídolos de Judá. Até aqui. Uma coisa que me chama a atenção nestes atos iniciais de Josafá é que ele tinha na figura do seu pai um referencial. O seu pai teve atos grandiosos e corajosos do ponto de vista espiritual, e nós devemos também ter. E ele sabe que ele vai ser medido pelo que o seu pai foi. E ele tem então que fazer coisas que tenham também a sua marca, a sua distinção. E ele procura fazer coisas interessantes que eu vou destacar quando ele passa a reinar sobre Israel, sobre Judá, melhor dizendo, quando diz o versículo 2 que ele fortificou todas as cidades. Ele entendeu uma dinâmica não apenas militar, física, mas também uma dinâmica espiritual importantíssima. É se fortalecer, é vigiar, tomar conta para que você tenha discernimento do que vai fazer para se proteger. Não é só a ação do ataque, resoluções para a vida, para o futuro, mas é também o radar que capta o perigo, as ameaças. Essas ameaças e perigos vêm de seres humanos, vêm da própria vaidade do coração humano, vem também do reino espiritual do mal que quer nos atingir e nos ver prostrados, derrotados. Ele sabe que para prevalecer e crescer, ele tem que vencer todas as ameaças. E como é que a gente vence todas as ameaças? Sendo de forma vigilante, atenta, para não ser pego de surpresa. É isso que Jesus vai ensinar nos evangelhos. Jesus vai dizer vigiai e orai. Eu sempre brinco dizendo, Jesus não diz orai e vigiai. A vigilância vem em primeiro lugar. O se fortalecer contra as ameaças é fundamental para você ser um vencedor na vida espiritual, para você ser íntegro, para você respeitar os outros e conseguir alguma coisa aqui na terra. Essa vigilância que Jesus ensinou, vigiai, esteja com o olhar atento para os perigos, para as ciladas, para aquilo que vem numa bandeja de prata, numa bandeja de ouro como uma oferta maravilhosa, mas a intenção que está por trás é perigosíssima. Então, Josafá consegue entender que antes de algum ato, alguma proposição para o reino, para a vida, ele tinha que tomar cuidado contra os seus adversários. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, não só contra o diabo, mas também contra pessoas. A gente não precisa falar tudo o que pensa, a gente não precisa falar dos nossos planos todos a qualquer pessoa. A gente não pode falar das nossas conquistas, porque a inveja e o desejo do coração de muitas pessoas é que a gente não prospere, não vá adiante. Então tem pessoas especiais que a gente pode abrir o coração, e tem outras que não. Então fique atento. Primeiro ato, seja cauteloso, seja vigilante, coloque tropas para fortificar as cidades que você já conquistou, que você recebeu de herança, como ele recebeu algumas cidades do seu pai Asa. Segunda atitude que ele tem, além de se tornar uma pessoa vigilante, atenta, versículo 3 diz, o Senhor foi com Josafá, porque Josafá andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai. Davi passa a ser a medida de todos os reis de Israel. A Bíblia vai dizer, tanto em Atos como também no Velho Testamento, que Davi era o rei segundo o coração de Deus. Havia uma sintonia entre Deus e Davi, havia uma entrega da parte de Davi para com Deus, que era algo assim exemplar para todos nós, que devemos nos espelhar e fazer. E então
O rei de Judá era medido sempre por Davi, pelos atos de Davi, pelo comportamento de Davi. Então era comum, quando você lê o livro de Reis, o livro de Crônicas, está escrito assim: e não foi como Davi, seu pai, e andou nos caminhos de Davi, seu pai. Então, ele resolve, é uma resolução, depois de olhar para fora, para as ameaças, ele olha para dentro e toma a atitude de andar nos bons exemplos, andar pelos caminhos que os seus antepassados trilharam e mostraram esses caminhos resultados. Deus é um Deus que também dá resultado. Por isso que diz aqui que como ele andou com Deus nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou Balaíns. Balaíns eram imagens de deuses, principalmente dos fenícios e dos cananeus. Eram pequenas estatuetas que normalmente tinham uma representação feminina, era como se fosse um casal, e passava a ser ídolos familiares ou regionais. E eles eram adorados em família, em cidades, em regiões, e cada região, cada cidade tinha um Balaim. Ele vai e se levanta contra os Balaíns e diz assim: é só Deus de Israel, só Yahvé que tem prevalência e importância no nosso meio. Ele escolhe Deus e exclusivamente Deus na sua história. E o versículo 4 vai dizer o outro segredo, o terceiro segredo da vida desse homem. O primeiro foi vigilância. O segundo foi olhar para a história dos seus ascendentes, aquilo que deu certo, andar com Deus. E terceiro, receber as consequências dessas atitudes. O versículo 4 diz: antes procurou o Deus do seu pai e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. Versículo 3, no começo, diz: o Senhor foi com Josafá. E por que o Senhor foi com Josafá? Porque ele havia tomado a iniciativa de andar com Deus. Veja, a atitude de Deus, ela vem, muitas vezes, em resposta a nosso compromisso, a nossa disposição em fazer aliança com Ele, como consequência da nossa escolha de ser íntegro, de ser um parceiro, um filho, alguém que se devota a Deus. Aí Deus vai ser por nós. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8. Quando diz que o Senhor foi com Josafá, ela mesma explica no versículo 3, porque Josafá andou nos primeiros caminhos dos seus pais. Quando a gente resolve andar com Deus, inevitavelmente Deus vai andar conosco. Agora, nós não temos o direito de querer que Deus faça algo por mim se eu não estou andando com Ele. Se eu não tenho um compromisso, pacto, aliança com Ele. Então, isso é o que normalmente acontece. Eu quero que Deus faça para depois eu fazer algo para Ele. Resolva andar com Deus e Ele vai andar com você. Outra coisa que me chamou a atenção nesse texto, diz o versículo 5, o Senhor confirmou o reino na sua mão. Aquilo que está em dúvida, está ainda sem uma determinação, uma segurança em Deus e por Deus, aquilo se institui, aquilo se garante, porque Deus vai confirmar certas coisas na vida da gente, projetos, caminhos. Deus vai confirmar aquilo que o homem quer arrancar de nós, e Deus diz: não, está em suas mãos e vai continuar em suas mãos. Ao ponto da Bíblia dizer também que todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. A espiritualidade não necessariamente está ligado à prosperidade financeira e material. Não.
Homens da história, mulheres da história bíblica e da história da cristandade mostram que não é preciso ser rico financeiramente para ser abençoado espiritualmente, mas Deus também abençoa espiritualmente por meios financeiros. E se isso acontecer na sua vida, abençoe outros. Essa é a deixa que fica. E, por fim, uma atitude final que eu quero destacar aqui é que Josafá, além de seguir os caminhos do Senhor, versículo 6, tirou dos altos os postes ídolos de Judá. Há sempre a ideia de que Deus está no alto. E as pessoas representativamente usavam os lugares altos para colocar estátuas, postes que representavam outras divindades além de Yahvé, ou Javé, ou Jeová. Há várias formas de se referir ao Deus de Israel. E muitos reis entraram nessa empreitada, mas derrubavam e era reconstruído. Josafá não deixou que se construísse representações de outras divindades, porque ele afirmou o preceito de que só existe um único Deus, que se manifesta, que se revela, que se revela em três pessoas, e é o Deus triuno, ele é um, e ao mesmo tempo é três. São três pessoas. E quando a gente tem coragem de derrubar os postes ídolos da nossa vida, as coisas começam a se firmar. Que a gente aprenda hoje com Josafá e que a nossa vida tenha essas marcas. Deus o abençoe.